Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso canal vamos pintar esse lindo tema, um trilho que eu tô fazendo para uma cliente, já fiz um lado e agora vou repetir o outro lado e resolvi gravar a aula desse trabalho aqui para vocês, tá bom? Como sempre, eu começo o meu trabalho lá pelo fundo e aqui vou usar três cores, verde glacial, caqui e verde musgo claro. Então eu começo aqui, ó, com o verde glacial, vou fazendo uma sombra, ó, bem clarinha, pegando, ó, nessa parte aqui. Enquanto eu faço um pedaço aqui desse fundo, vou mandar um abraço todo especial aqui do canal para Elvira Cunha, de Minas Gerais, Marta Gracioto Menescal, Maria Lúcia Fontes Xavier, de Nova Iguaçu. Então, a vocês três, a todos vocês que acompanham aqui o meu trabalho pelo canal, um grande abraço. Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, está gostando desse vídeo, assista também os outros e, se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça também de deixar nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. Deixe também aquele like caprichado. Assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer, tá bom? Toda semana eu tô por aqui com dicas e trabalho de pintura para ajudar vocês, que assim como eu, é apaixonada por essa arte, tá? Então aqui, ó, vou fazendo o fundo, como eu já fiz em vários trabalhos aqui, ó, no canal, tá? Sem segredo. E deixo, ó, bem esfumado, bem unido, bem sumido, sem mancha, lá no meu tecido branco, ó. E vou fazer em volta aqui tudo. Aqui, pessoal, na parte de baixo, eu fiz o fundo com o verde musgo claro e passei, ó, para escurecer um pouquinho do caqui, tá? Da mesma maneira que fiz a parte de cima, só que aqui usei duas cores, tá? Para escurecer, ó, para dar esse tom aqui um pouquinho mais escuro, tá bom? Agora a gente vai para a parte das folhas. E para as folhas, vou usar quatro cores: verde oliva, verde musgo, verde abacate, verde kiwi. Então, vamos lá? Bom, aqui, ó, já adiantei algumas folhinhas, mas deixei duas para fazermos juntinhos, no passo a passo. Essas folhas são bem fáceis, eu acho que até já fiz elas aqui no canal e não vai ter dificuldade nenhuma. Então, ó, no meu pratinho, eu coloco um pouquinho do verde musgo e do verde oliva, pego os dois junto no meu pincel, eu não preciso fazer misturinha, ó. Passo um pouquinho no pezinho da folha, limpo o meu pincel, não preciso lavar, apenas limpar, já venho, ó, com um pouquinho do verde kiwi com verde abacate, passo de um lado e do outro, começando, ó, da ponta, agora da folha, para o meio. Aqui eu faço a junção bem certinha, tampando, ó, bem a trama do tecido e tá pronta a folhinha. Mais um pouquinho do verde musgo e do verde oliva, pego junto as duas cores no pincel, passo aqui, ó, no pé da folhinha, levando a tinta bem em cima do risco, já criando aquele contorno e tampando bem a trama do tecido. Venho, limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do verde abacate e o verde kiwi, tinta de um lado só do pincel, o lado que tem a tinta fica pra cima, o lado sem tinta, ó, vai no tecido. Por quê? Pra criar, ó, aquele contorno ali, ó, e tampar bem o risco. Esse tecido que eu tô pintando é o brim de algodão, então é necessário que eu não risque, na hora de desenhar, eu não risque muito forte, porque senão a tinta não vai tampar o risco do carbono, tá? Então, por isso, eu faço essa jogada. Venho com o pincel número 4, dá 4, 2, 1, faço um risquinho, ó, lá no meio, aqui, ó, vou escurecer um pouquinho só, para sobrepor uma folha em cima da outra. Venho novamente com uma pinceladinha, bem pouquinho, do verde abacate
e do verde kiwi, pra fazer, ó, essa parte aqui um pouquinho mais clara, porque vai ficar uma sobre a outra, tá? Venho novamente com verde oliva e verde musgo pra fazer, ó, a nervura aqui, ó, dessas folhas, ó. Dessa maneira. Umas eu deixo mais claras, outras mais escuras, mas vou fazendo, ó, dessa maneira. Aqui eu ainda faço uma dobrinha, ó, nessa folha, e vai aparecer bem pouco. Venho, ó, e vou fazendo em todas, ó. Deixa eu escurecer aqui só um pouquinho, ó. E as folhas, ó, bem fácil, já vai ficando, ó, dessa maneira. Folhas feitas, agora eu venho, ó, pra pintura do regador. Aqui não é nada realista, tá? É só um trabalho decorativo. Então, eu vou usar as seguintes cores para esse regador. Mostarda, siena natural, uma misturinha de siena natural com sépia e também o sépia puro. Então, vamos lá? Com o meu pincel número 8 da 421, eu venho com um pouquinho do mostarda e vou passar aqui, ó, trazendo, ó, até aqui embaixo. Vou pegar um pincel um pouquinho maior, bem maior, o número 12 da 454, para trazer essa tinta, ó, até aqui embaixo. Venho com mais um pouquinho do mostarda, até aqui, ó, mais um pouquinho. Coloco a tinta lá no meu pratinho e venho, ó, pegando junto com a aquarela silk e trago, ó, até aqui embaixo. Essas aqui são bolinhas da tinta. Venho, ó, já com o siena natural e vou completar aqui, ó, o meu desenho. Notem que aqui, ó, eu já vou passar por cima aqui da ponta, né, do meu regador, e depois eu vou fazer o restante ali, ó. Um pouquinho mais de siena natural. Por eu estar trabalhando, ó, com o pincel sujo do mostarda, já vai ficando uma mistura, ó, bem boa. Ali eu vou pegar um pincel menor para poder contornar ali as folhinhas. Venho aqui, ó, mais um pouquinho do siena natural. Esse regador tá bem envelhecido, então, ó, não vai haver necessidade de trabalhar muito, porque é uma peça bem envelhecida. Tá, preenchi, já posso vir aqui, ó, no bico, né, do regador, preencher, ó, novamente com o mostarda, aqui, ó, também no bico. E venho já aqui, ó, também preenchendo. Notem que o meu pincel tá sujo, ó, do mostarda e do siena natural, que já tá, ó, o tom que eu quero aqui para esse regador. Tiro bem o excesso de tinta do meu pincel, venho com um pouquinho mais do siena natural e vou contornando, ó, aqui o bico. Tinta para cima, ó, passo dos dois lados e contorno, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pincel bem menor, número 8 da 421. Venho com a misturinha do siena natural e do sépia e vou contornando, ó. O contorno que eu falo, gente, é levar a tinta, ó, bem lá em cima do risco, criando, ó, como se fosse um contorno. Não aquele contorno que a gente usava antigamente na pintura, um contorno de preto, não. Mas ó, marcar o final, ó, com exatidão aqui do meu regador, ó. Vou contornar aqui o pássaro. O que eu quero dizer com isso? Chegar a tinta, ó, bem em cima do risco, dessa maneira. Venho aqui embaixo, ó, vou fazer a mesma coisa. Em alguns lugares eu já vou deixar um pouquinho mais claro, em outros, ó, um pouquinho mais escuro. Ó, aqui, ó, já vou deixar um pouquinho mais escuro. Já venho, ó, com um pouquinho do sépia puro e passo, ó, aqui. Por quê? Porque essa região aqui, ó, o ninho vai fazer um pouquinho mais de sombra, ó. Vai deixar essa parte aqui um pouquinho mais escura. Aqui, ó, na beiradinha do meu regador, tem uma partezinha que é um pouquinho mais grossa aqui, ó. Então, eu ajeito aqui, ó, com o sépia. Venho com tinta de um lado só do pincel. E aqui eu vou deixar uma beiradinha bem fininha, ó, onde eu vou dar uma pequena claridade depois, ó. E volto, ó, trabalhando. Aqui também, ó, venho, ó, contornando, ó. E aqui, ó, o bico do regador vai fazer um pouquinho de sombra, ó.
Então, eu já vou deixar também um pouquinho mais escuro. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e vou, ó, trabalhando. Mais um pouquinho de tinta, ó, venho aqui em cima, sempre contornando, ó, deixando um risco bem retinho, bem bonito, porque esses detalhes, assim, de jogar tinta, tampando bem o risco do carbono no tecido, deixa um trabalho bem mais apresentável, bem mais bonito, ó. Aqui, ó, vou trabalhar para fazer a junção, unir bem essas cores, ó. E aqui eu vou jogar só um pouquinho. Aqui eu posso fazer um detalhezinho, ó, como se fosse o final aqui, ó, do regador. E vou, ó, fazer a junção, misturar bem. Posso pegar um tiquinho de mostarda, pra mim, ó, conseguir unir aqui, ó, bem certinho, ó, criar esse efeito. Limpo o meu pincel, continuo aqui, ó, na parte de cima. Deixa eu colocar um pouquinho de tinta aqui no meu pratinho. Contornando, ó, venho aqui na parte de baixo, aqui do meu desenho, e vou contornando. Aqui, como eu já fiz as folhas, ó, e elas estão por cima, eu contorno, ó, com bastante cuidado. Faço um pouquinho a sombra delas aqui, ó. E vou continuando. Mais um pouquinho de tinta no meu pincel, ó. Tampo bem a trama do meu tecido. Mais um pouquinho de tinta, venho aqui, ó. E olha a facilidade, ó, que eu tenho de trabalhar aqui, ó, quando se pega tinta do lado certo do pincel, ó. Não dá aquele trabalho enorme para fazer a junção, para misturar. Aqui eu só venho com sujeirinha de tinta no meu pincel. Vou pegar um pouquinho mais para tampar aqui, ó. E vou unindo, ó, bem certinho. Venho aqui, ó, com essa mesma mistura, ó, e vou contornar aqui, ó, o bico aqui do meu regador. Próximo aqui, ó, de onde eu passei esse risco, eu vou vir, ó, escurecendo, ó, com pinceladas, sem chegar, ó, no risco. Mais um pouquinho, ó, aqui assim, ó, e vou já misturando, ó. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó, só sujeirinha do pincel. E dessa maneira, ó, eu vou tendo aquele efeito redondo, que essa parte aqui do regador sempre é, né? Ó, vou trazendo até aqui embaixo, ó. Mais um pouquinho de tinta, ó, o lado que tá sem tinta no pincel vai no tecido, ó, virado para baixo. Aqui eu tô trabalhando com o pincel de pezinho, para ficar o risco, ó, bem reto, mas o lado que tá a tinta fica para baixo. Limpo o meu pincel, um pouquinho do mostarda puro, vou jogar, ó, um pouquinho aqui no meio, ó. Esse trabalho, como eu disse, não pega muita luz porque tá bem envelhecido, mas, ó, tem partes que dá pra gente jogar claridade, ó, pra ficar esse efeito. E venho aqui, ó, do lado de baixo e vou jogar, ó, um pouquinho de fora a fora, ó. Dessa maneira. Venho aqui, ó, de fora a fora seria lá de cima até aqui, ó, tá? Dessa maneira. Aqui, ó, vou contornar a mesma coisa. Começo, ó, aqui pelo passarinho. Essa parte aqui, ó, eu inverto e vou escurecer, ó, aqui. Pego mais um pouquinho de tinta no pincel, continuo aqui, ó, dessa beirada até aqui, ó. Aqui eu vou contornar a mesma coisa. Vou pegar agora um pincel menor, o número 4. Da 4, 2, 1, mas pode ser o pincel aí da preferência de vocês, tá? Quem gosta, sei que muita gente gosta de usar aqueles pincéis de cabo amarelo, acha mais durinho, mais gostoso para pintar no tecido. E quem tem bastante hábito, quem gosta de pintar com eles, dá para fazer a mesma coisa, tá? Venho aqui, ó, escureço um pouquinho aqui por dentro, ó, passo uma pinceladinha, venho por fora, ó, viro a tinta para ficar em cima do risco e vou contornando, ó, deixando uma beiradinha, já com um leve sombreado, ó, aqui por fora. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do mostarda e já vou dando, ó, uma leve clareada, ó, aqui nessa beirada. E aqui, ó, também vou jogar um pouquinho mais do mostarda. Por quê? Porque ela é saltada, né, aqui pra cima, ó, tem esse arredondado. Então, aqui, ó, vai aparecer um pouquinho mais claro pra mim. Venho aqui, ó, e só reforço aquela claridade, e não é luz, eu estou falando apenas de claridade, que eu dei, ó, aqui no meio do bico, ó.
trago essa parte aqui até lá em cima também, e aqui eu vou reforçar só um pouquinho a mais, ó. Dessa maneira. Venho, ó, aqui pra cima. Vou contornando aqui, ó, a rosa. Essa parte aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais escura, ó. Já vou passando a tinta, ó, e deixando bem unido, ó, bem certinho. Aqui já venho, ó, com um pouquinho do sépia e vou passando, ó, aqui, deixando, ó, essa beiradinha sem tinta, opa, também. Reforço aqui, ó. Limpo o meu pincel, um pouquinho do mostarda. Mais um pouquinho. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, o número 2. Pra mim fazer, ó, essa partezinha até aqui, ó. E ela vai lá por trás, ó. Dessa maneira. Aqui, ó, nas duas alças desse regador, eu venho, ó, com um pouquinho do siena natural com o sépia e vou passar, ó, ela toda. Porque a alça aqui, ó, eu quero bem mais escura. Vou preencher toda ela. Depois de preenchida, ó, venho com o pincel menor, número 2, nas partes onde eu quero colocar um pouquinho mais escuro, ó, eu venho com sépia, venho aqui, ó, para fazer a sombra, que essa parte faz em cima dessa, jogo um pouquinho do sépia, que vai escurecer um pouquinho esse tom para mim, e faço a junção, ó. Aqui também vou jogar um pouquinho do sépia no final, ó, e puxo, ó, lá pra cima. Aqui, ó. Fazendo, ó, de forma bem simples, ó. E aqui, ó, vou deixar um risco retinho, ó, que aqui vai pegar um pouquinho de claridade. Então, eu venho com um pouquinho do mostarda e do siena natural. Vou jogar um pouquinho aqui, ó, e vou trabalhar, ó. Limpo o meu pincel, vou misturando para um lado e aqui para baixo, ó, sem tirar, ó, o contorno aqui dessa alça. Venho novamente com sépia e passo, ó, um contorno aqui, ó. Desse outro lado, ó, aqui na alça, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou passar um pouquinho de mostarda com siena natural aqui e vou misturar dessa maneira. Um pouquinho mais, venho aqui, ó. Dou uma clareada, ó, bem pouquinho, dessa maneira. E agora, ó, venho com o pincel 0, um pouquinho, uma pincelada, ó, com o pincel bem cheio do sépia, e vou fazer, ó, os furinhos aqui, ó, do meu regador, ó. E daí faço 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dessa maneira. Aqui, ó, vai aparecer apenas de um lado, ó. E pronto. E dessa maneira vai ficando, ó, o regador. Regador feito, eu venho para rosa. E vou usar as seguintes cores: amarelo cádmio, amarelo canário, tijolo e um pouquinho do púrpura. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei 3 rosas, 2 comuns e uma virada, mas deixei uma de cada aqui, ó, pra gente fazer juntinho no passo a passo. Então, eu venho com amarelo cádmio, coloco lá no meu pratinho, pego ele junto com um pouquinho do aquarela silk e vou preencher, ó, toda a rosa
Agora, só preenchendo mesmo, levando a tinta, ó, bem em cima do risco, vou preencher toda ela. Preenchi as duas rosas aqui, ó, com amarelo cádmio. Eu venho com um pouquinho do tijolo. Aqui, ó, vou começar essa rosa bem aqui, ó. Lá por trás da outra. Aqui, ó. Vou fazer aqui por baixo. E vou escurecer, ó, aqui, onde tá as pétalazinhas dobradas. Passo o tijolo. E vou, ó, clareando, esfumando aqui pra baixo. Na outra rosa, venho, ó, com um pouquinho do tijolo aqui no miolinho, escureço, ó, e vou sumindo, esfumando. Venho aqui, ó, com um pouquinho de tinta para fazer o cálice, aqui, ó, dessa rosa, ó. Quando eu faço esse cálice, eu preciso subir essa tinta, sumir essa tinta, tanto para cima como para baixo. Então, ó, faço a junção aqui, ó, deixando, ó, aqui no meio um pouquinho mais forte. Venho com um pouquinho do púrpura, coloco lá junto com o tijolo, volto aqui novamente, escureço, ó, um pouquinho mais com púrpura, pegando o púrpura junto com o tijolo, fica um marrom avermelhado, um tom bem bonito, tá? Por isso que eu gosto de, às vezes, quando eu pinto rosas amarelas, eu gosto de usar essa misturinha aqui, ó. E vou, ó, esfumando dos dois lados, assim como eu fiz com o tijolo puro. Pego mais um pouquinho de tinta e vou escurecendo, fazendo a sombra que uma pétala faz, ó, em cima da outra. Essas rosas aqui são bem pequenas, então eu preciso tomar, ó, bastante cuidado na hora de fazer os detalhezinhos, na hora de fazer o corte das pétalas também. E vai ficar, ó, muito bacana. Aqui e aqui, ó. Colocando a sombra, ó, no lugar certo, eu já vou dando a impressão na minha rosa de uma pétala está por cima da outra. Aí eu pego um pouquinho do amarelo canário, coloco lá no meu pratinho, pego também uma pinceladinha do amarelo bebê. Venho com tinta na pontinha do pincel, aqui eu tô usando o pincel bem novinho, o número 6, e vou fazer uma pétala pegando, ó, toda a parte aqui de frente. Venho novamente com um pouquinho de tinta, coloco, ó, duas pétalazinhas abertas e fecho aqui, ó, com mais uma novamente. Aqui eu já vou colocar mais uma pétala, venho do outro lado, tiro o excesso de tinta do meu pincel, coloco mais uma pétalazinha e venho aqui, ó, pra fazer, ó, as 3 pétalas aqui, ó, fechando assim a boca aqui da rosa. Venho aqui, ó, puxo novamente a tinta, ó, e faço aqui, ó, a dobrinha da minha pétala, dessa maneira. Venho do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. Posso ir fazendo tudo de um lado, depois fazer do outro, ou já ir fazendo, ó, uma de cada lado. O resultado é o mesmo. Sempre quando eu trabalho com amarelo, às vezes quando ele seca, é necessário dar um retoque. Aí eu só venho com as mesmas cores que eu cortei aqui, ó, a pétala da rosa, e faço, ó, um retoque, tá? Às vezes é preciso, não é sempre não. Tem tecido que pega bem a tinta, daí não é necessário o retoque, tá? E aqui, ó, e fecho. Aqui na última pétala, venho, ó, com o amarelo canário e vou fazer, ó, a mesma coisa. Um pouquinho mais de amarelo canário. Agora chegou a hora de eu fazer as pétalas aqui, ó, soltas, aquelas pétalas aleatórias, ó. Então, venho com o pincel, ó, já puxo uma pétala, viro um pouquinho, ó, pra me desenhar uma pétala. Aqui eu vou fazer mais uma, ó, menor, uma aqui do ladinho, e aqui ainda cabe mais uma pétalazinha. O meu estilo de fazer rosa é essas rosas, ó, sem riscar as pétalas. E assim a gente vai criando, ó, vai fazendo todas no pincel. E o bacana é que uma sempre fica diferente da outra, tá? Venho para outra rosa, aqui, ó, passo um pouquinho do amarelo canário e vou esfumando lá para cima. Aqui mais um pouquinho, fazendo aqui, ó, a voltinha, né, aqui dessa pétala. Venho aqui, ó, mais um pouquinho e aqui, ó. Eu preciso fazer, ó, cada dobrinha que as pétalas faz, porque a rosa tá de lado, né? Então, ó, coloco a tinta e puxo. Deixo a ponta bem fininha. Aqui também, coloco a tinta e puxo. E vou fazendo, ó, várias. É legal sempre em rosa, não
procurar fazer assim, criando as pétalas no pincel, para que fique mais parecido com rosa mesmo. Mesmo sendo um trabalho decorativo, fica um pouquinho mais parecido com rosa mesmo, tá? Ó. Venho aqui, ó. Faço mais algumas e aqui também. E dessa maneira, ó, já vai ficando as nossas rosas. Aqui, ó, tem um botãozinho. Antes de passar para as florzinhas de acabamento que tem aqui no meio, eu vou fazer um botãozinho. Então, pego um pouquinho do verde musgo, um pouquinho do verde oliva. Venho aqui, ó, desenho aquela partezinha, ó, do botão e já puxo. Tô usando o mesmo pincel, pincel número 6 da 421. Pego a tinta, coloco a tinta, ó, no tecido e puxo. Venho do outro lado, mais um pouquinho de tinta, coloco, ó, o pincel e puxo. Aqui no meio, vou fazer, ó, a mesma coisa. Tô com o pincel bem cheio de tinta, ó, e puxo. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do verde kiwi. Vou dar uma clareada, ó, aqui. Vou jogando, ó, a tinta bem de leve, pra mim já conseguir, ó, fazer a junção, misturar bem. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do amarelo cádmio, bem pouquinho, e aqui, ó, nesse espacinho que ficou, eu jogo um pouquinho, ó, pra dar a impressão que é a pétala, ó, lá dentro do botão, e fica, ó, dessa maneira. Bom, aqui, ó, nesse arranjo tem umas florzinhas como acabamento, e eu vou usar as seguintes cores. Violeta, uva, um pouquinho de berinjela, lilás e lilás bebê. Então, vamos lá? Aqui, ó, eu vou começar fazendo um pedacinho, ó, com violeta. Escureço, ó, aqui essa parte. Já vou aliviando um pouco a mão, pegando um pouquinho do uva, pego um pouquinho do lilás bebê e vou, ó, clareando, esfumando mais um pouquinho do lilás e vou até sumir totalmente esse tom de violeta aqui, ó, no tecido branco, ó, dessa maneira. Mais um pouquinho do lilás bebê, pra mim, ó, esfumar. Venho com o pincel número 6 da 421 e começo, ó, fazendo a pétala aqui principal. Venho aqui, ó, fazendo mais uma. Faço, ó, viradinho. Aqui, ó, viro a tinta pra cima e faço, ó, as pétalas dobradas. Pego mais um pouquinho de tinta na quininha do pincel. Faço, ó, de ladinho. Aqui eu vou usar um pouquinho mais do lilás bebê, ó, pétala principal. Aqui, ó, dou uma viradinha já na pétala. Vou trabalhando, ó, essas florzinhas junto com a aquarela silk para dar, ó, essa facilidade aqui de fazer essa mistura. Essas últimas florzinhas aqui, ó, vai aparecer a maioria de lado, ó. E aqui, ó, venho para fazer uma, ó, sumindo aqui, ó, lá por trás da rosa. Venho aqui, começo, ó, mais uma, só com lilás bebê, ó. E vou fazer, ó, mais abertinho. Novamente, faço a pétala aqui, ó, desse lado. Venho, ó, clareando pro meio, misturando, ó. E aqui, ó, já vai ficar mais abertinho. E aqui, ó, já vou fazer umas, ó, mais viradas, ó. Como se fosse, ó, só botões. Bem delicadinho. Aqui, ó, vou fazer mais uma, ó. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do berinjela e aumento, ó, deixo mais forte o miolinho da flor. Essas que estão mais escuras, ó, vai ficar bem mais escura. Essa que tá um pouquinho mais clara, já vai ficar mais clara. Então, eu pego um pouquinho do violeta com amora e escureço só aqui, ó. Bem pouquinho. Pincel 0. Um pouquinho do amarelo cádmio. Dou algumas, ó, batidinhas, ó, bem lá no miolinho, onde eu deixei bem escuro com berinjela, ó, dou algumas batidinhas em todas, ó.
venho com um pouquinho do amarelo canário e reforço. Dessa maneira. Aqui, ó, já adiantei na parte clara algumas florzinhas, mas ainda vou fazer algumas aqui, ó, do lado mais escuro, pra vocês verem bem como é feito esse acabamento. Aqui, essa daqui vai pegar lá por trás, ó. Então, vai aparecer bem pouquinho. E aqui, eu vou fazer uma inteira. Faço a pétala principal. De um lado, ó, eu posso puxar um pouquinho mais com lilás bebê. Venho aqui, ó, puxando um pouquinho mais, não tem problema pegar em cima da rosa, não, vai ficar até mais bacana. Aumento, ó, a pétala da florzinha pra cá, ó. E aqui, ó, vou trabalhar, ó, de ladinho, pra dar a impressão, ó, que as pétalas aparecem só a beiradinha. Aqui, ó, vou fazer mais uma, ó, pegando bem aqui em cima. Aqui, ó, já vou fazer a dobra, ó, da pétala um pouquinho maior, ó. E aqui, ó, vou levar essa parte, ó, lá por baixo aqui da pétala da outra flor. Limpo o meu pincel, venho com berinjela, vou escurecer, ó, um pouquinho aqui o miolinho da flor, dessa daqui, aqui, ó. Venho com um pouquinho aqui, ó, e vou escurecendo todas. Vou fazendo como eu fiz nas primeiras, ó. Aqui, aqui, ó. E dessa maneira, ó, com essa pinceladinha aqui, eu vou tendo, ó, profundidade aqui, ó, nessas florzinhas. Venho com o pincel 0, o amarelo cádmio, e faço, ó, bolinhas, ó, bem pequenas, ó. Limpo meu pincel, amarelo canário, e vou fazer, ó, a mesma coisa. E vou fazer isso que eu fiz, ó, em todas as outras. Dessa maneira. Com o pincel número 12, pego, ó, verde oliva de um lado, verde kiwi do outro, e venho, ó, fazendo folhinhas, ó. Pego a tinta junto com um pouquinho do aquarela silk, deixo a parte escura de um lado, e venho, ó, fazendo folhinhas. Quanto mais suave ficar, quanto mais delicado eu conseguir deixar essas folhinhas, mais bonito meu trabalho vai ficar. Passo o pincel, ó, de uma vez. Venho aqui, ó, faço uma também, ó, dessa maneira. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do siena natural e faço, ó, alguns arabescos, ó, em cada folhinha. Só para unir mesmo, ó, dando a impressão de um buquê de flores, ó. Dessa maneira. Bom, tem 2 pássaros. Bom, florzinhas feitas, agora eu venho para a pintura dos pássaros e vou usar as seguintes cores: branco, turquesa, preto e sépia. Então, vamos lá? Venho, ó, com turquesa, passo, ó, aqui, vou puxando, ó, para baixo, trabalhando essa tinta e trazendo, ó, até aqui. Venho daí com branco, passo aqui, ó, na barriguinha do pássaro, sem lavar o pincel, para ficar meio azuladinho mesmo. E assim o branco não fica aquele branco puro, né? Ó, faço a junção bem certinho, venho com um pouquinho mais, ó, tampando bem, ó, o risco, a trama do tecido. Na pontinha do pincel, pego mais um pouquinho de azul, começo por aqui, ó, lá por baixo da asinha dele e venho trazendo, ó, para deixar esse branco levemente azulado. Limpo meu pincel, faço a junção aqui bem certinho, ó, já faço um detalhezinho aqui na carinha do passarinho e por aqui por cima também. Limpo meu pincel, venho, ó, com sépia, passo, ó, nas asinhas, aqui, ó, molho no aquarela silk para fazer a junção aqui, ó, no turquesa. Já venho na outra asinha e vou preenchendo, ó, com sépia. Mais um pouquinho. E aqui eu já vou trazer um pouquinho de azul. Fazendo a junção e trago essa parte escura, ó, um pouquinho aqui, ó, dessa maneira.
mais um pouquinho de sépia, pego o sépia junto com o preto. Não precisam misturar, eu pego os dois junto no pincel. Tô usando o pincel número 6 da 421 e trago, ó, essa mistura até aqui embaixo, mais um pouquinho, sépia e preto no meu pincel. Venho aqui, ó, e vou puxar desse lado também, lá pra cima. Mais um pouquinho, começo aqui em cima, ó, levando a tinta bem em cima do risco. Vou quase, ó, tampar todo o rabinho do pássaro com sépia e preto. Aí aqui no meio, vem com um pouquinho do turquesa e puxo, ó, lá pra baixo, como se fosse uma pena aqui, ó, de fora a fora, ó. Mais um pouquinho, pego lá em cima e puxo, ó, até aqui embaixo. Vou e volto, ó, dessa maneira. Mudo meu pincel número, deixa eu achar, pincel número 2, um pouquinho do branco, limpo um lado do pincel, venho com tinta só de um lado, aqui, ó, vou fazendo, ó, misturando bem pouquinho com esse sépia, ó, algumas peninhas, ó. Pego a tinta, ó, faço esse movimento, vou e volto, ó. Pro branco já misturar com sépia, não ficar o branco muito forte, tá? Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Vou fazendo peninhas, ó, por cima, ó, e aleatórias, ó. E aqui, ó, vou gastando só a sujeirinha do pincel mesmo. Aqui, ó, não vai aparecer porque tá pra lá, então nem preciso fazer. Só vou pegar um pouquinho de preto pra me tampar aqui, ó, bem a trama do meu tecido. Uma pinceladinha do preto aqui, ó, pra mim fazer o olhinho. Venho com o pincel 0, uma pinceladinha de branco, bem pouquinha tinta no meu pincel, faço meia volta e dou um brilhozinho no olho, dessa maneira. Pincel número 2, um pouquinho de branco, pego com o pincel sujo do sépia mesmo, pra ficar, ó, sujeirinho, ó, bem misturado. Pego mais um pouquinho aqui, ó, misturei o branco com a isca do sépia, só pra não ficar muito branco. Venho com o preto, bem pouquinha tinta no meu pincel, só pra mim contornar aqui, ó, esse biquinho, dessa maneira. E o pássaro, ó, já fica desse jeito. Aqui, ó, ainda com pincel 0, um pouquinho de preto, dou um risquinho aqui, ó, e puxo, ó, umas peninhas, ó, dessa maneira. E o pássaro fica assim. Tá, desenho todo feito, eu venho, ó, pra fazer o ninho aqui do meu passarinho. Então, eu venho com um pouquinho do sépia. Tô usando esse sépia, ó, um pouquinho do Aquarela Silk pra pegar, ó, bem no tecido. Venho aqui por trás e vou, ó, fazendo. Aqui eu não preciso fazer um risco certinho, exato, não, tá? Porque é o ninho, então aqui é galinhos, é bem bagunçadinho. Tá. Fiz, ó, preenchi todo, venho com um pouquinho do caqui e vou passar, ó, aqui, ó, dessa maneira, e aqui, ó. Ninho de pássaro dá pra ser feito de várias cores, tá? Aqui eu resolvi usar essas cores. Venho com um pouquinho do verde musgo claro, um pouquinho do caqui, e vou puxar, ó, galinhos, ó. Uns mais fortes, ó, outros nem tanto, uns fininhos, ó, outros não, mas vou puxando, ó, galinhos. Dessa maneira. Um pouquinho mais, ó. Posso pegar a sujeirinha do branco junto com esse verde musgo claro, bem pouquinho, só sujeirinha mesmo. E o ninho aqui, ó, já vai ficando, ó, dessa maneira. E o trabalho já vai chegando, ó, ao fim. E pronto. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira.
Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, assista também os outros e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Deixe também nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço carinhoso aqui do canal para você. A todos meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.